Olá, pessoal, mais uma segunda-feira e dessa vez às 7 horas da noite. Nós mudamos o horário, que quem manda aqui é você. Eu estou... Qual câmera? Qual câmera? Aquela de lá, beleza. Fica bravo comigo não, Luciano. Mais uma segunda-feira com muita alegria, muita satisfação. É um projeto que eu estou gostando muito de fazer. E o Better Call Wendell tem aí o objetivo de levar para vocês tudo o que acontece no mundo do marketing digital. Então, se você tiver alguma dúvida, é só perguntar para o Wendell. Better Call Wendell, é só chamar o Wendell que eu vou buscar lá na internet os feras para responder para você qualquer dúvida que vocês tenham. Esse episódio, como todos os outros, está sendo aqui transmitido ao vivo, mas na verdade é uma estreia, é um mecanismo do YouTube que a gente tem para poder entrar ao vivo, mas de uma outra forma. Então é o seguinte, eu gravei esse episódio, mas eu tô aqui embaixo nos comentários, então se você tiver alguma dúvida, é só você escrever que eu respondo na hora, tá bom? E é o seguinte... Aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Agora eu sou youtuber, beleza? Deixa o seu joinha aqui. E também não esqueça de compartilhar para quem você acredita que precisa saber ou ter mais informações aí sobre o mundo do marketing digital. E hoje, para não perder o costume, eu trouxe dois convidados especiais. Ao mesmo tempo, o casal mais lindo do marketing digital, direto do Rio de Janeiro, Ingrid e Bernardo. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. Sejam bem-vindos. Prazer é nosso. Olha aí, eu acho que com uma apresentação dessa, né, dispensa até comentários. Ó, o sotaque da Ingrid já notaram que é um sotaque assim, não é carioca. Ela é do Ceará, misturada ali com carioca e tal. Mas, pessoal... Um cearense do outro. E aí, quando o Wendell chamou a gente para participar, né, a gente foi conversar sobre o que a gente ia falar. Disse, Wendell, vou fazer o seguinte, vou contar um monte de história. Vou contar a história, vou contar e já puxar a história do sotaque, né? Então, assim, é uma cearense que é filha de gaúcho, que é casada com carioca, que a gente morava em Manaus. Então, deu uma misturada aí boa. Isso é o marketing digital, né? Isso é o marketing digital, né? Tem uma misturada boa aí no sotaque. Bom, já que vocês começaram pela parte da história, né? E nada conecta mais do que contar histórias, eu gostaria que vocês me contassem essa história aí de vocês, né? Um executivo, uma publicitária, né? Que tinha ali uma empreendedora, e aí descobriram o marketing digital, vocês trabalham juntos. Como é que é essa coisa, né? O que cada um faz, como é que vocês como é que é o relacionamento com o expert, né? Hoje a Ingrid e o Bernardo têm uma agência de marketing digital, atende a doutora Beatriz, atende não, é parceiro da doutora Beatriz Tupinambá, espero não ter errado, né? Que cuida de pessoas, de mulheres que estão no momento da menopausa para ter uma melhor vida, né? Uma vida mais plena mesmo nesse momento, que não é problema nenhum, e tem ali mecanismos para ter uma vida melhor. Me conta um pouco da Expert, me conta um pouco desse relacionamento com vocês. Eu vou pedir uma coisa por conta do som, só por conta do som, que na medida do possível, eu sei que não vai ser possível 100% do tempo, falar de cada vez, né? Para que a gente consiga ouvir melhor, porque aqui, por conta do nosso mecanismo aqui, isso é importante, beleza? Vamos lá. Mulheres falam e a gente escuta, né? Com certeza, Bernardo. Isso é um bom tom. Já tinha um tempo, ainda tem algum tempo que eu tô com vontade, que eu tô com essa vontade em cada evento de marketing digital que eu converso com as minhas companheiras de jornada digital, que eu tô com muita vontade de falar exatamente sobre isso, né? Sobre essa empreender em casal, as dificuldades e os benefícios, né, de estar nesse universo que é meio fora da caixa, né, com rotinas fora da caixa. Então, essas
dificuldades e esses benefícios. Então, você já começa, você tocou num ponto difícil, né? Um tem que falar de cada vez, já é uma grande dificuldade. Quando se trabalha em casal, é a primeira grande dificuldade, é um falar de cada vez, né? Entender ali o espaço. Mas eu vou contar um pouquinho da história, já que você pediu para contar a história. Então, realmente, eu sou publicitária, eu sou de Fortaleza. Então, em Fortaleza, eu comecei, né, trabalhando em algumas agências e eu montei minha própria agência. Então, eu trabalhei muito tempo com varejo automotivo, então a gente atendia um monte de concessionário de carro, rede de restaurante, rede de ótica. Então, eu tinha essa experiência da publicidade tradicional, né? Então, o pessoal me perguntava, né? Assim como eu tenho dificuldade de explicar para os meus avós o que eu faço hoje, eu também já tinha dificuldade de explicar o que eu fazia, né, lá em 2010. Eu nunca tive sucesso nisso, até hoje. Esses dias o meu avô chegou e perguntou, ele fez 90 anos agora, mês passado, aí perguntou para as minha filha, é tudo direitinho que ela faz, né? Não tem nada assim ilícito. É tudo certinho, porque eu sei que ela é direitinha, é tudo direitinho. Fica tranquilo. Não tem nada assim errado, né? Não tem nada errado. Mas aí a gente se conheceu em Fortaleza, e aí Bernardo, engenheiro, né? Trabalhando numa multinacional e tal, foi morar em Manaus. Aí a gente casou e eu fechei a empresa e fui morar em Manaus. Então, na verdade, não quis levar a minha empresa para Manaus, eu fechei, vendi alguns clientes e abri uma franquia de uma outra agência que já tinha uma estrutura maior em Fortaleza. E abri uma sedezinha dessa empresa em Manaus. E aí veio aquela dificuldade da mulher, né? Aí eu engravidei da minha primeira filha. Aí começou, como encaixar esse momento de maternidade com essa vida louca de agência. E aí Bernardo saiu de Manaus, veio para o Rio. E aí a gente tomou uma decisão e eu parei de trabalhar. Então, para quem vinha numa vida, e foi maravilhoso. Não tem saudade do período que não trabalhava. Zero, olha, assim, essas são a gente fica, né? Quando você entende que é por um período, e para mim era por um período, né? Sabia que ia ser uma fase, assim, eu curtia aquilo maravilhosamente, né? É isso aí. Então, para quem estava num ritmo de trabalho super agitado e tudo, eu ia para a farmácia à tarde, gente, maravilhoso. E aí eu tive a minha primeira filha, e aí a gente quis ter o segundo, eu não quis voltar a trabalhar enquanto, né, queria ter logo outro, não ia voltar a trabalhar para ter outro, e aí vieram gêmeos. Para ajudar. E aí a gente... Tá vendo aí, Luciano, né? Depois reclama que a vida é gêmeos, coisa maravilhosa. A música da Legião, né? Mais ou menos quando os gêmeos vieram. É verdade, Eduardo e Mônica, olha aí. Então a gente brinca muito, porque assim, foi um lançamento de muito sucesso. A gente teve 3 filhos em 2 anos. Puxa vida, conversão nota 10, hein, meu? A gente teve 3 filhos, ou seja, um ROI lá em cima. Uma taxa de conversão alta. Ó, pessoal, para quem não está entendendo aqui, ROI, conversão alta e tal, ó, o papo tá bom, então pesquisa na internet. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Mas aí, foi isso, eu parei, fiz 5 anos, mais ou menos, sem trabalhar. E aí, quis voltar para o mercado, quando o Gêmeos já tinha mais ou menos 1 ano e pouquinho. E aí, eu não queria mais voltar para o esquema de agência tradicional, porque realmente é um esquema de, né, 8 horas da manhã, volta, não tem hora para voltar e tudo. E aí, vi, né, em algum momento o marketing digital apareceu e surgiu como uma oportunidade. Eu queria, na época, eu já tinha, né, feito um MBA em marketing, eu queria fazer consultoria, então eu achei que eu ia conciliar, né? Então, vou dar consultoria, vou fazer uns lançamentos, leia do engano, né? Ou você faz lançamento. Pra quem não sabe, acha, né? Não, eu vou aqui fazer um lançamento só, né? Plano B e tudo mais. Um plano B, vou fazendo e tal. E aí, a gente foi completamente absorvido por esse universo, né? E na época, assim, Bernardo, vou te dar um apoio, vou te ajudar e tudo. Aí teve um dia que eu disse, olha, eu vou precisar de um sócio mesmo, sócio. Você quer ou vou procurar uma outra pessoa? Não, eu vou e tal.
E aí realmente foi assim que a gente começou a fazer algumas captações, a gente já tinha uns amigos. Mas vale um parêntese aí, né? A sociedade já tinha sido estabelecida há muito tempo, então eu não ia deixar entrar mais um sócio. Claro que não, né, Bernardo? Só tô esperando a oportunidade. A hora do casal continuar e entrar no jogo junto foi essa, entendeu? Você já vai dividir as coisas, né, dentro de casa e tudo. Aí eu falei, não, pô, tem coisa aí que eu posso realmente contribuir e não vamos dividir esse pedaço, não. A gente, no mercado do marketing digital, você já divide a fatia do bolo, né? Certo. Quer dizer, o bolo. Então, assim, mais uma divisão, a gente falou, não, bora, essa parte aí a gente abraça e faz junto. E uma das coisas que eu lembro que ficou muito clara na minha cabeça, quando eu comecei a estudar sobre lançamentos, que eu comecei a me aprofundar mais no assunto, eu vi que eram habilidades muito diferentes. Então, por exemplo, a pessoa que faz a copy, o atendimento do expert, ela tem habilidades diferentes do cara do tráfego, dessa pessoa que é mais exatas, que tem, né? Então, assim, eu tive essa percepção baseada na minha experiência de agência. E Ingrid, no caso de vocês, esses papéis são bem definidos do que cada um faz? Cada um tem coisas específicas exatamente porque na explica época... Explica aqui para quem está nos assistindo, porque tem dois papéis centrais, né? Dois papéis principais, vamos dizer assim, que é o do estrategista digital e o do expert, que é aquele cara que tem um conhecimento que você embala ali para vender, né? O papel do estrategista digital, vocês dividem esse papel. Vocês dois são sócios que vocês entregam. Fala um pouquinho dessa dinâmica, o que cada um faz. Eu acho que de repente era isso que você ia dizer, só para fazer uma introdução aqui. Dentro do universo do estrategista, que é onde nós estamos, existem várias habilidades, porque existem vários papéis. E, na verdade, foi uma das coisas, foi essa experiência do universo de agência de publicidade que é parecido. Então, dentro de uma agência... E o Érico não avisou a gente quando a gente comprou o curso dele, né? Mas assim que eu abri o curso, eu vi, gente, isso aqui ele tá querendo me dizer que eu, sozinha, vou ser o mídia, o redator, o tráfego, o expert de criação, são habilidades muito diferentes, né? E talvez em 2019, que o mercado estava ainda muito amador, as pessoas conseguissem sozinhas, então, assim, aquela máxima do desenhozinho do ratinho, né? Todo mundo pode cozinhar. Não é bem assim. Não é tão simples quanto as pessoas querem fazer parecer que é. Então, naquele momento, eu vi que precisavam de habilidades diferentes e dentro daquele universo tinha coisas que não eram coisas que eu faria. Por exemplo, a parte toda de tráfego, essa parte de números, essa parte de criar páginas. A minha parte, eu sempre fui melhor na parte de copy, em escrever narrativas, em lidar com esse especialista. Essa parte um pouco mais atendimento, essa parte um pouco mais humana. E aí eu consegui, de alguma maneira, ali, encher os olhos do Bernardo, que é engenheiro, para essa parte. E aí, depois que ele foi... a parte de exato. E aí a gente dividiu exatamente, né, dentro dessas especialidades. Essas habilidades aí. Dessas habilidades, né? Então, a gente ali, na época que começamos, era eu, Bernardo, uma estagiária, dentro da estrutura da agência. Então, eu fazia toda uma parte, ele fazia toda essa outra parte de planejamento. Então, essas perspectivas dos lançamentos, se entrar tantas mil leads, taxas de conversão, ROI, e não sei o que e tal. Então, era o senhor das planilhas. E a cada lançamento que a gente fazia, que eu ficava desesperada, ele olhava para mim e disse: a matemática não falha. Fica tranquila. Fica tranquila, tem 3 cenários aqui, nos 3 cenários, do melhor, o médio e o excelente, do pior, o médio e o ótimo. Então, está sempre tudo meio coordenado. Isso deu uma cara muito mais formal para a gente, mesmo quando a gente estava lá no início, né? Essa seriedade, que a parte técnica e de programações
conseguia fazer. Então, eu fazia sempre uma parte e Bernardo sempre outra parte. Então, isso sempre ficou muito bem dividido. Então, e aí vem as questões das vantagens e desvantagens, né? Eu escuto muito isso, mas assim, de uma maneira recorrente, né? Meu marido não, ele trabalha comigo, mas não vem, não participa dos eventos. Então, assim, a gente vê que essa nossa interação, essa nossa participação, a gente está em todos os eventos juntos, a gente vai para todas as reuniões juntos, e mesmo com essa divisão, essa parte de network a gente resolveu fazer junto, para que todo mundo entendesse ali a importância Até porque o filtro que cada um tem, absorvendo os conteúdos, quando a gente está nesses momentos aí de mastermind, palestras e tudo mais, o filtro é completamente diferente, né? Tem horas que você tem uma palestra lá falando sobre tráfego, que para mim ela é maravilhosa e ela não entende nada do que se passou. E vice-versa. Vem uma palestra de copy que eu estou pegando o meu celular para olhar para outra coisa e ela está lá focada na palestra. E isso a gente traz para dentro do negócio, tendo mais de uma pessoa lá absorvendo conteúdo, né, dos eventos, entendeu? Agora, vale a pena comentar uma coisa que mudou o jogo nessa questão de casal, né? E a gente ouve muito isso, né? O meu geralmente é a mulher e o marido está lá com o seu trabalho e ajuda de alguma maneira, mas está dividido e o que aconteceu com a gente foi que em 2019, antes da pandemia, né? O último evento ao vivo lá do Fórmula, do Érico, em São Paulo, eu fui com ela, né? A gente decidiu ir junto. E aí eu vi a coisa com meus próprios olhos, né? Eu vi aquele negócio de, tem uma galera aí, a tiazinha do crochê tá fazendo 6 em 7, peraí, vamos lá. Se a tiazinha do crochê faz 6 em 7, eu não vou fazer? Os cases do Érico, né? O carteiro, a mulher do brigadeiro. Eu falei, cara, se com isso o pessoal está fazendo 6 em 7, a gente vai longe nisso aí, entendeu? Então eu voltei para casa comprando o barulho de fazer o negócio funcionar, né? E a pandemia veio logo em seguida e deu uma tranquilidade de estar sempre em casa e podendo focar, né, nas coisas. E a época você tocou numa coisa aí importante, esses 2 anos, né, 19 e 20 de pandemia... 2021, né, a pandemia. Eu acho que foi o João que comentou, o marketing digital, o nosso negócio cresceu 10 anos em 2. Aquela coisa aconteceu em 2, e a gente teve que correr atrás para se profissionalizar, para poder montar equipe, para poder fazer treinar profissionais e não sei o quê, porque a coisa cresceu demais, né? Exatamente. A gente surfou uma onda, na verdade a gente entrou no mar e veio um tsunami, a gente estava ali na frente e a onda empurrou a gente para frente, empurrou todo mundo para frente, passou por cima de alguns, né? Isso. Uns estão na crista da onda, outros não, mas assim, realmente foi uma aceleração para o mundo inteiro, né? As pessoas aprenderam foi uma combinação de fatores, né? As pessoas em casa precisando usar o computador para se comunicar, fazer reuniões de trabalho, e nesse mesmo momento o marketing digital falou assim, aí o teu tempo livre, que você agora não tem que passar 2, 3 horas no engarrafamento. Tem um curso aqui para você se especializar, a pessoa vai para um hobby, vai para uma profissionalização em outro segmento. E para a gente, né, eu acho que a gente viu isso muito claramente, porque o nosso público sempre foi mulher acima de 50 anos. Então, quando a gente lançou nossa primeira turma em agosto de 2020, a gente tinha uma dificuldade, mas tu não tem ideia do que era a dificuldade de uma mulher com 55 anos fazer uma compra online. Ela tinha muita dificuldade. Olha que ela loucura. Não sabia abrir o curso, ela não sabia baixar o aplicativo, ela não sabia mexer, ela não sabia receber. Então, assim, a gente montou toda uma equipe de suporte, que hoje é um dos pilares mais fortes do nosso projeto, né? Porque é um projeto que trabalha com mulheres acima de 55 anos, é o nosso foco, né?
e que tem uma questão de saúde acentuada, porque ninguém compra um curso de menopausa só porque está na menopausa, ela tem muitas questões, né, muitos sintomas, a maioria delas, a maioria das nossas alunas, e a gente viu claramente com o passar das turmas, como elas foram se familiarizando com a plataforma, como elas foram se familiarizando com o mundo digital. Eu acho assim que cada vez mais elas foram entendendo e uma foi mostrando, né, que não dava mais para ficar distante. Então elas aprenderam a baixar os aplicativos, elas aprenderam a fazer compras online. A gente realmente viu hoje a gente tem muito menos, assim, em 1 ano e meio a gente vê assim uma dificuldade muito menor de uma mulher de 65 anos, de 70 anos nos meios digitais, ou seja, todo mundo teve que entrar. Então, né, para a gente que tem ali 30 e pouco, 40, para uma adolescente nem se fala, já nasce meio... A pessoa que nunca tinha feito uma videochamada passou a fazer videochamada todo dia no celular para falar com os netos, com os filhos, né? Isso é uma loucura, né? Porque eu tô fazendo um podcast online, olha só. Vocês estão aí no Rio de Janeiro. A gente tá fazendo. Vou extrair o áudio daqui, vamos colocar nas plataformas de podcast, vai ser muito legal. E eu também terei convidados aqui pessoalmente e tal, não tem problema nenhum. A gente conseguiu o Zoom, né? Eu uso o Zoom já há bastante tempo por conta do meu trabalho. E na verdade, eu uso há bastante tempo, mas era quando era impossível uma reunião presencial. Então, por exemplo, eu tô aqui em Americana, fica 140 quilômetros de São Paulo. 140 quilômetros não é nada. Não, vem aqui, vamos conversar. Aí eu pegava, tomava banho, acordava cedo. Quem não passou? Vocês passaram muito por isso, eu tenho certeza. Aí vai lá para São Paulo, né? Vai lá para São Paulo, que você tem que botar 4 horas antes para poder rodar 140 quilômetros, porque pode ser que pegue um congestionamento, você não quer chegar atrasado, não sei o quê. Aí você vai lá, faz a reunião e sai. Se você tiver a sorte de sair antes das 4 horas da tarde, pode ser que você chegue de dia em Americana. Mas se você sair depois das 4 horas da tarde, é certo que você vai chegar de noite. Hoje não. Hoje você marcar uma reunião no Zoom já tá tudo bem, parece que você tá com a pessoa. Porque você em 2 anos teve que se habituar com isso. Esse fenômeno, Bernardo, do cliente, né? Vocês estão falando lá do cliente, lá na ponta tal, de se habituar a usar as ferramentas tecnológicas, passou com a gente também, né? Com a Gabi Merak, que são mulheres com mais de 55 anos, a maioria dos nossos clientes, das nossas clientes. A gente tem um cliente só, tem 1.770 alunos por conta dele, né? Porque senão seria 1.770 alunas, né? Então, por conta dele, 1.770 alunos. Esse é o nosso português, né? Então, nós temos 1.770 alunos e a grande maioria mulheres, né? 99,99% mulheres, com mais de 55 anos. E elas tinham, sim, dificuldade de usar as ferramentas e tudo mais, e hoje não. Hoje elas entram, e aí, tá, vai ter live, não sei o que, são super descoladas, né? E me fala isso. A Ingrid falou bastante, né, do papel dela no projeto, e esse papel, vamos chamar, eu diria que a Ingrid, eu falei que era um bate-papo, hein? Aqui nada é combinado, gente. Aqui é tudo criado na hora, entendeu? Obviamente a gente tem uma linha mestre, mas o que torna a coisa gostosa é a gente poder no meio aí promover algumas mudanças. Eu entendo a Ingrid como a parte humana da sociedade. E a parte de exatas, eu vou chamar aí o Bernardo como a parte de exatas. E assim, as duas partes metem medo, né? Ai, meu Deus, eu vou ter que falar pra câmera, ou vou ter que me relacionar com um expert e não sei o quê, né? Agora, por exemplo, pra mim, Ingrid, a parte de números eu fico trêmulo, entendeu? Porque eu não tenho nenhum conhecimento e eu tenho pessoas ótimas que trabalham comigo e não para mim, para que eu fique tranquilo ali no meu dia a dia. Fala um pouquinho, Bernardo, dessa parte de exatas dentro do personagem estrategista digital.
Desde o início, uma coisa que eu reparei, e uma das coisas que me fez tomar a decisão de estar junto com a Ingrid, era que eu tenho um background, né, dessa parte de gestão, pelo meu trabalho, né, como executivo multinacional e tudo mais, em um determinado momento eu olhei e falei assim, quem que vai poder ajudar a Ingrid melhor do que eu, né? Modéstia à parte, mas assim, eu tenho que me posicionar. Carioca, não, eu tenho que comentar. Carioca é outro esquema, né? Entendeu? Eu tenho que me posicionar assim, diante de um negócio, uma coisa séria, e não foi na brincadeira. Na hora eu olhei, né? Muitas noites ali, pensando, falei, quem é o profissional que vai estar do lado da Ingrid ajudando ela com a competência que eu adquiri ao longo do mercado? Não que eu seja o mais competente, mas eu tenho uma competência ali que eu sei aonde eu cheguei. Para achar alguém do meu nível de competência, no início era um sócio, vai achar com certeza, mas é um sócio que ia pegar metade do dinheiro, entendeu? Sim. Um cara bom também. Eu falei, pô, se ela pegar uma pessoa com menos, né, experiência do que eu vou estar o tempo inteiro ajudando, né? Porque eu não vou, o dinheiro vem para dentro de casa. Aí entra a questão do casal, o dinheiro está vindo para dentro de casa, eu não vou olhar para isso e falar assim, não, é dela, dane-se, podia estar vindo 2.000, tá vindo 1.000 e eu achando que tá bom. Então eu olhei e falei, não, deixa eu ajudar. Eu inverti a coisa. Se a gente tiver que trazer gente, a gente traz subordinado como funcionário, como parceiro, mas na cabeça fica eu e ela. A gente vai conversar, até porque já era uma característica nossa de conversar bastante dentro de casa sobre questões profissionais e tudo mais, então isso ia naturalmente acontecer. Quando ela me apresentou a parte de tráfego, né, aí falando um pouco de exatas, como você mencionou, no início eu não queria me envolver, porque todo início assim, mudar é bom, ruim é você chegar do ponto A ao ponto B, né? Quando você chega no ponto B, que você mudou, que você está lá, agora, essa esticada que você tem que dar para entrar num Facebook Ads pela primeira vez e entender aquele monte de número, isso aí é realmente aterrorizante, como você falou. Mas para quem tem ali o lado das exatas mais tranquilo, para mim, eu fui lá, comecei a ler e comecei a ter um gostinho justamente dessa coisa de, pô, se eu fizer isso, vem tanto. Vamos lá para a planilha de Excel. O engenheiro, com a planilha de Excel, ele muda o mundo, né? Comecei a fazer cenário, comecei a fazer fórmula, comecei a fazer um monte de coisa e a coisa foi caminhando. E eu falei, pô, legal, né? E aí, justamente, era uma coisa que a Ingrid pontuou. Você cria um cenário e aí as pessoas que estão assistindo algumas já entendem, outras vão passar a entender com a terminologia, né? Você cria um cenário de quantidade de leads que você quer captar. Você, com um primeiro lançamento, você já tem o preço que você está pagando por esse lead. Aí você multiplica aquilo pela quantidade de pessoas que possivelmente vão comprar, que a gente chama de taxa de conversão, coloca 3 cenários. Está cheio de material na internet aí de pessoas falando o que é uma taxa alta, uma taxa média, baixa. Depois, né? Você entende qual é a sua taxa. Depois você, de 1, 2, 3 lançamentos, você começa a ver a conversão que o seu público está dando. Você cria esses cenários, como eu disse, a matemática é da natureza, entendeu? Você coloca lá e eu olhava para ele e falava, pode empurrar o dinheiro aí que, na pior das hipóteses, volta o dinheiro. E voltar o dinheiro significa aprendemos sem ter prejuízo, gastamos só o tempo. Entendeu? Isso. Então, isso foi uma parte. E o outro ponto da parte de exatas é um pouco da parte de gestão do negócio. O negócio vai crescendo, né? Também não é falado lá no início, né? Para quem, não, entra na livraria, pega um livro, começa a ler e bora lá. Você começa a ter que lidar muito cedo com contabilidade, né? Com financeiro, com emissão de nota fiscal. E isso é uma coisa que eu também trazia, né, trago do meu background de empresa e eu comecei a olhar, cara, a gente tem que olhar para isso, tem que contratar uma contabilidade, tem que contratar um software de emissão de notas, né, tem que ter uma planilha de parte financeira, você está gastando dinheiro com um monte de plataforma,
né? Não tem plataforma de e-mail marketing de graça, tem plataforma de web design de graça, tem tudo de graça. Mas na hora que você quer escalar teu resultado, se você quer fazer melhor, entregar melhor, você precisa ter ferramentas melhores e isso custa dinheiro, entendeu? E é o tempo inteiro você olhando para esses números. É uma coisa que a Ingrid não é muito chegada, eu sou um pouco mais, então essa divisão se tornou clara no meio do caminho para a gente ali. Uma coisa que você perguntou um pouco no início, exatamente dessa relação com o expert. Como essa parte um pouco mais estruturada, por mais que a gente estivesse começando, por mais que a gente tivesse uma salinha, mas isso dá uma confiança para especialista. Então, por exemplo, a gente sempre fez essas reuniões de planejamento de lançamento. Vamos investir quanto no próximo lançamento? Então, quando você está falando aí de investimentos mais robustos, né, todo mundo tem ali um certo receio, né? A gente investe uma parte, ela investe, né, partes iguais ali da parte, né, do investimento no lançamento. Então, a gente tinha essas 3 pontas, né? Então, sempre era a minha opinião, a opinião do especialista e meio que uma terceira pessoa para balizar. Então, assim, eu sempre era medrosa, o Bernardo sempre era o cara que bora colocar mais dinheiro, que vai, e a especialista ali ficava, né, todo mundo, assim, nunca era só a minha opinião ou a opinião do Bernardo, a gente virou um trio que tomava decisões em conjunto. E tem que acontecer, né? E aí não ficava só a minha opinião e a sua, então sempre tinha, e não necessariamente a minha opinião era igual a do Bernardo, muitas vezes a nossa especialista, né, a doutora Beatriz, ela também é muito ousada, até porque a gente estava fazendo investimentos no perfil dela, no crescimento profissional dela. Então, assim, para o especialista é relativamente mais, não é mais seguro, mas ele tem uns ganhos indiretos que vão além do lançamento. O perfil cresce a cada lançamento, a autoridade cresce a cada lançamento, né, se ele tiver algum trabalho, como, né, na nossa realidade, ela é médica, então a cada lançamento, a consulta dela também crescia, são ganhos indiretos do lançamento. Então, a gente sempre ficava brincando, né? Assim, eu queria sempre ser a mais conservadora do trio, ela e Bernardo o tempo todo, vamos lá, bora, vai, e eu ali, e eu ali com medo, porque senão ficava a minha opinião e a do Bernardo, ou a minha opinião e a dela, então a gente tinha esse contraponto da terceira opinião, né, para chegar nesse equilíbrio. E eu acho que isso enriquece demais, né, na hora de tomar a decisão, né? Porque, como você mesmo disse, você traz ali uma segurança. Esse mundo se me permitem comentar aqui, porque o papo tá tão bom, eu não queria interromper, mas eu gostaria de talvez colaborar com a discussão e com o bate-papo. Como é que era antes, né? Um especialista, né? Como é que era a vida do Paulo Coelho antes? Deve ser até hoje, né? Que é um especialista naquilo que ele escreve, né? Não só nas letras das canções do Raul Seixas, mas também nos livros que ele escreveu e que virou best-seller, vários títulos em vários lugares do mundo. A editora ficava com 90% do faturamento de cada livro. 90%. Vocês que estão me assistindo aqui são especialistas. Vocês deixam 90% para a editora. Acontece que as editoras... há que se dizer que antes e até agora o custo, né, da editora é muito alto, porque ele tem que imprimir, ele tem que distribuir, ele tem que revisar, ele tem que, enfim... Divulgar. Tem uma série de custos. Porém, por outro lado, o expert que escreve livros não tem nenhum custo além, óbvio, do custo mental, né? Da sua inteligência dentro daquele livro. A coisa é tão contraintuitiva, né? Que eu vou chamar de... É especialista o nome, né? O especialista, o artista, o especialista, antes estava acostumado a só entregar o labor dele, né? Exceto poucas exceções, ninguém ficava rico com isso. Ninguém ficava. Eu falei do Paulo Coelho, ele ficou rico com isso.
talvez outros escritores pelo mundo, esqueci o nome da moça que escreveu Harry Potter, mas também ficou rica com isso. Outros... J.K. Rowling, né? Como é que é o nome? J.K., eu não lembro, as iniciais é J.K. Rowling. É outro nível, né, Ingrid? É outro nível, né? Bom, enfim, você ficou rico com isso, mas são exceções. Hoje tem muito especialista ganhando muito dinheiro com isso, entendeu? Ganhando dinheiro com isso. E, e também nós, né, como estrategistas, também a gente ganha dinheiro com isso. O problema é que o problema não, né? A solução. Teve ali esse tsunami alavancou muita gente, Bernardo e Ingrid, mas também matou muita gente que não sabia trabalhar. Sim. Então a gente tem um mercado aí que eu acho que ainda tem um gap enorme, gigantesco de crescimento. Com certeza. É muito engraçado que a gente conversa. Muito certamente vocês nunca ouviram falar dos meus experts e eu nunca ouvi falar do expert de vocês, porque a gente não está dentro da bolha deles, né? Cada um tem a sua bolha do que você olha na internet, do que você vê, do que você está diante no seu dia a dia, né? E por que eu falei toda essa história, né? Vocês pensam ainda... como é que é o futuro aí de vocês aí? Ficar só com uma expert... trazer novos experts nesse mercado que é de crescimento bastante grande. E se a ideia de trazer novos experts, eu vou fazer uma pergunta dupla, se vocês vão trazer novos experts da área da saúde, da medicina ou da mulher, ou não, vocês estão abertos para trabalhar qualquer tipo de nicho e o que vocês pensam sobre isso? Na verdade, assim, pontuando só algumas coisas que você comentou, eu brinco muito assim, no mercado digital é uma Xuxa para cada nicho, né? Se você trabalha no mercado digital e você nunca escutou, você não conhece o fulano, você não trabalha, todas as pessoas já, porque parece assim, como assim? Tu trabalha com digital, tu não conhece o fulano? E você diz, não, nunca ouvi. É incrível isso, né? Exatamente. Nossa, não, então tu acho que tu não trabalha direito, porque se tu não... Ele está estouradíssimo. Nessa hora que você vê que a pessoa não entende nada de tráfego. Exatamente nessa hora. Isso. Você vê, assim, é uma Xuxa para cada nicho. Né? Hoje você tem nichos, assim, a gente estava agora no último evento e a gente saiu e tal, com uma expert que era do nicho de... ela fala com comportamento, relacionamento para meninas solteiras de 20 anos. A gente foi numa baladinha. Ela era Xuxa da balada. Todo mundo parando para bater fotinho. Por quê? Porque naquele ambiente ela era celebridade. Gente, eu estava lá com vocês. Você não sabia? Não, tá tudo bem. Eu estava lá com vocês. Impressionante. Como é que é o nome da moça? Eu não sei o nome da moça. Amanda Fitas. Amanda tem mais de 2 milhões de seguidores. Amanda do quê? Amanda Fitas. Fitas. Então eu acho, sinceramente, que se eu tivesse saído com Camila Pitanga, com Carolina Dickmann, tinham reconhecido menos do que reconheceram a Amanda Fitas. Por quê? Porque ela é a referência daquelas meninas que estão solteiras, que estão na balada, que estão ali em busca daquela autoafirmação de relacionamento. Então, nesse mercado existe, de fato, essa questão, né, de hipernicho. Então, mas aí voltando um pouquinho para responder essas tuas questões, né, essas tuas perguntas. A gente tomou a decisão em 2020, 2021, de ter uma especialista só. Primeiro porque a nossa base de agência é transformação. Então, a gente está sempre tentando entender, de fato, qual é a real transformação que aquele produto... E assim, parece meio clichê, é um clichêzão, mas dentro do ambiente da empresa isso é muito real. Então, e a gente viu uma transformação muito grande dentro desse projeto. Muito, assim, uma transformação. Então, hoje a gente tem mais de 7 mil alunas, com histórias de vida, assim, que realmente fazem todo o cenário, né? Tudo realmente vale a pena. Então, a gente decidiu... Fazer um parêntese, falando do casal sempre, né? Esse foi um ponto que no início eu falei para a Ingrid, eu falei, olha, eu vou me dedicar a entrar
nesse projeto com você, mas eu vou o marketing, e desde a época de agência tradicional dela, eu tinha determinados preconceitos com a questão de você vender verdades mentirosas para as pessoas, entendeu? Uma promessa tem que ser boa demais para ser verdade, né? É sobre isso. E aí eu falei, eu não vou me prestar o papel de trabalhar em prol de algo que está enganando uma pessoa ou dizendo que vai fazer bem e não vai fazer. Então, para a gente pegar algum nicho, tem que ser um nicho que de fato ajude as pessoas. Eu quero levar transformação que ajude as pessoas. As pessoas sofrem por aí e não vou ganhar dinheiro em cima de coisas que não, sabe, que não fazem sentido, pelo menos para mim. Então, e ela aceitou isso. Então, quando a gente entrou, a gente tem esse valor, esse direcionamento aí dentro da empresa. Na verdade, o que o Bernardo não sabe é que isso foi uma grande estratégia para trazer ele para dentro do negócio. Certíssimo. Você trabalhar em casal você tem que saber o que vai pegar no coração da pessoa. Então, o Bernardo sempre foi essa pessoa que fica emotivo com algumas coisas. Então, o Bernardo vai falar do depoimento das alunas, ele vai chorar com o depoimento das alunas. Aí eu fiz o quê? Fui lá e peguei, no gancho. Mas isso aí, o Bernardo é um cara sensível, né? Tá no meu time que chora até com Tom e Jerry, né? Então, de fato, a gente criou essa cultura da empresa, e isso é passado para os funcionários. Então, quando a gente faz, por exemplo, os lançamentos, que a gente chama esses funcionários temporários, a gente sempre apresenta a transformação das alunas, para que eles entendam ali que eles estão lidando com mulheres em situação, de vulnerabilidade, uma situação delicada. Então, isso é uma cultura da empresa muito forte. Então, a gente tem, agora que a empresa está mais robusta, que a gente está com uma estrutura, e a gente também não pode esquecer que dentro desse universo meio caótico de lançamentos, que a gente tem 3 crianças pequenas. Sim. Então, os gêmeos fizeram 4 anos, a mais velha tem 7. Então, a gente teve a gente optou por ter essa única especialista até o momento, para que a gente pudesse se dedicar, de fato, a entregar a melhor transformação possível dentro desse projeto que a gente está atuando, sem entrar nessa loucura, e deixar aqui as crianças ali meio desassistidas. Mas a gente tem interesse, sim, em pegar outros especialistas, mas sempre com esse foco. Muito provavelmente vai ser na área de saúde, porque a gente já tem essa pegada de transformação relacionada à saúde, relacionada a bem-estar. Então, não necessariamente na área médica, mas a gente tem interesse, sim, em ter outros especialistas também com essa pegada de impactos mais profundos. E tem o seguinte também, aí sendo um pouco mais técnico dentro da decisão, quando você pega nichos afins com especialistas parecidos em termos de nicho e público, você aproveita o conhecimento que você já tem, claro. Inclusive de usar a mesma base de público. Você sabe conversar com esse público. Isso não acontece do dia para a noite. Você constrói, toda uma narrativa, uma estratégia, você entende o público e, de repente, eu estou falando com mulheres de 55 anos e amanhã eu pego um especialista de homens de 18 a 25 anos. É completamente Ou diferente. Ou como Amanda Fitas, meninas de 30 anos. Ou como Amanda Fitas. Assim, as oportunidades, as coisas, elas aparecem. E se isso não for uma coisa muito, muito delimitada, então, assim, por exemplo, a gente ele é padrinho do meu filho, eu sou madrinha do filho dele, então é um cara, meu compadre, que ele tá aí super bombando no mundo do jornalista, ele é jornalista esportivo, então, assim, na hora que ele entrou, que ele fez o Fórmula, ele fez um 6 e 7 no Semente, já, assim, de cara, então ele deu uma estourada, e aí surgiram, uma pessoa de dentro da minha casa, eu trabalho com lançamento, então, vamos fazer um projeto. Assim, na hora que a gente olhou, eu disse, gente, eu vou ter que conversar com um adolescente que gosta de futebol. Não tem nada a ver com o nosso perfil, não tem nada a ver com... assim, eu vou ter que entrar dentro desse universo, dentro desse mundo, dentro dessa para entender, para falar com essas pessoas. Então, a gente optou, por mais que parecesse, na época,
uma super oportunidade financeira de fazer um projeto para ganhar bastante dinheiro, então a gente optou por não fazer, por não pegar, porque não estava dentro dos pilares que a gente tinha colocado no início para a empresa. Então, foi uma decisão da empresa e a gente imagina que tudo meio que vai caminhar dentro dessa ideia, né? A não ser que no dia que a gente, de fato, né, se veja em uma situação, não, tem que pegar todo o custo, mas imagino que isso não vai acontecer. Gente, nossa, que legal. Olha, a gente poderia ficar aqui horas, né? Como o propósito aqui, minha promessa, na verdade, né? É de entregar aí um conteúdo. Vocês acreditam que a gente está aqui há 1 hora? Não. Eu acabei de olhar. Sim, É por isso 58 minutos. Isso é sensacional. É por isso que eu vejo os podcasts com 5 horas. Eu falo, como pode? Não, pode. Não, se deixar, fica. É que assim, o projeto aqui é diferente, né? Mas nada que a gente não possa mudar com o tempo, né? Chamar um grupo grande, talvez, uma tarde toda aí batendo papo sobre marketing digital. Gostaria que vocês deixassem aí uma última mensagem para quem está aqui nos assistindo. Se vocês podem deixar aí o contato de vocês, se for o desejo de vocês, e para depois eu finalizar aqui o nosso bate-papo. Puxa, eu já estou com saudade já de vocês. Só um adendo aqui, ó, assim, nos eventos network com esse casal aí, meu Deus do céu. Eu não sei se vocês conhecem o ditado, né? Que pardal que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Eu vivi isso com o Bernardo e com a Ingrid. Mas podem finalizar, pessoal. Ó, a minha mensagem para todo mundo nada é fácil, né? Quando você vai trabalhar em casal, tem ainda mais essa pimenta aí, porque é uma pimenta, você tem que saber manusear essa questão, né? Você tem que se preparar, você tem que conversar bastante, tem que saber separar, sabendo que não dá para separar, a verdade é essa, você tem que, em algum momento, não estar deitado na cama e falar de trabalho com a sua esposa e vice-versa. O ambiente que você está, entendeu? A gente vê muita gente tentando, no marketing digital, trabalhar sozinho, só na internet. Você precisa ir para os ambientes, né? Logo no nosso 2º ano, no primeiro ano a gente saiu do zero, no 2º ano a gente já entrou numa imersão, já comprou um desses masterminds e mentorias, e de lá para cá continua investindo nisso. É caro, mas é transformador, né? O dinheiro volta. Então, assim, se eu puder deixar esse toque aí para a galera, se dedica a estudar, entenda que você, que começou ali, como o tio Érico fala lá, você é o carteiro. Não é só com as suas habilidades de carteiro que você vai sair daí e vai fazer múltiplos 6 em 7 ou 7 dígitos e por aí vai. Você tem que aprender um monte de coisa nova e estar num ambiente onde pessoas que erraram determinadas coisas vão te contar para você não errar de novo. Quer dizer, não precisar errar tudo sozinho, entendeu? Então é isso aí, vai para os lugares onde tem pessoas, não é à toa que a gente se conhece, né, Wendel? Você de Americana, a gente do Rio, e a gente se encontra por aí. Pessoal, pois não, pode falar, Ingrid, desculpe. Só, assim, encerrando também, né, corroborando tudo que o Bernardo falou, essa questão de você ter esse diálogo, essa conversa, entender os lugares, isso é importante dentro da relação de casal e da relação também, né, de sócio, e entender que essa divisão, as pessoas assim, falam muito sobre tem que saber separar as coisas. Não tem como separar as coisas, até porque você não existe você chegar e agora eu sou a Ingrid profissional, agora eu sou a Ingrid mãe, agora eu sou a Ingrid sócia. Não tem como separar. É você tentar criar ali um ambiente de harmonia, por mais difícil que seja, para você conseguir circular nesses ambientes, entendeu? Essa falácia dos personagens, principalmente dos personagens femininos, né? Que não, agora eu sou a mãe, não tem isso. Eu chego em casa estressada com o meu trabalho, eu brigo com os meus filhos, eu estou estressada com os meus filhos, dá ruim no meu trabalho. E isso é a realidade, entendeu? Mas é um mercado que está em crescimento, principalmente para quem está se estruturando,
para quem está se organizando e para quem está vendo isso como uma coisa de fato, uma tendência que não vai passar. Ninguém vai parar de aprender coisas na internet. Isso não tem como voltar atrás. Então, o mercado está aí esperando para que pessoas bem preparadas atuem. E o que você fala, né, que as pessoas têm que saber, e é uma verdade que a gente vê, não é fácil de entender o trabalho de quem está no marketing digital. Por exemplo, a Ingrid, por ser a pessoa que acompanha as lives e está junto com um especialista na hora de fazer live à noite, né, você como esposo, que não está dentro desse meio, enxergar que sua esposa, depois que você chega em casa cansado do trabalho, ela vai passar 1, 2 horas, de 8 às 10, de 7 às 9, assistindo live, você acha aquilo um absurdo. E você tendo que ficar com as crianças. À noite eu fico com as crianças para ela estar acompanhando uma live. Se eu não vivo isso, se eu não entendo isso, né? Ou seja, se seu marido ou sua esposa não entendem isso, eles dificilmente vão te apoiar. Então é importante trazer eles para perto. Esse monte de viagem, entender esse monte de viagem, entender esses horários loucos, entender essas oscilações que você tem, né, de pressão de trabalho. Então, assim, as desvantagens e a grande vantagem de trabalhar em casal é essa, é o outro entender essa loucura que são essas rotinas, esses horários, essa logística do digital. Essa é a vantagem. Meu, que sensacional esse encontro. Já estou com saudades. Obrigado demais, demais pelo tempo de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é muito caro e vocês entregaram aqui de coração mesmo, com muito entusiasmo. Então eu fico muito feliz. E você que está aí de casa, que nos acompanhou em mais esse novo encontro aqui do Better Call Wendell, saiba do seguinte, as coisas, como é que você falou, Ingrid? Não tem como ser separado, tem que ser junto, entendeu? Não tem como separar. Então não tem como separar o marketing digital com o Wendell e a trupe dele, beleza? Então, toda semana, às segundas-feiras, às 7 horas da noite, tem um episódio novo para você do Better Call Wendell. Um abraço e até a próxima. Tchau! Valeu!